Fala pessoal, beleza? Alexandre aqui mais uma vez, agora num estúdio diferente. Na verdade é um estúdio, né? É um estúdio, né? Estúdio Latino de Design. Eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa mais uma vez com vocês aqui. Esse é o episódio número 100, esse é o episódio especial que eu estava comentando com vocês, que vai ter a virada da temporada. A gente vai entrar na Season 3 agora, temporada 3, com episódios diferentes, um pouco de conteúdo um pouco diferenciado. Mas esse episódio vai ser um pouco diferente do comum, porque a gente está com bastante gente. Eu não sei se vocês estão vendo ainda. Vocês conseguem ver quem está aqui? Senão eu vou fazer suspense. Não dá para ver ainda. Mas tem bastante gente, acho que tem umas 45 pessoas aqui dentro. E eu vou tentar conversar com todo mundo, tá? Então fiquem à vontade para questionar aí nos comentários o que vocês acham interessante. Comentários nas redes sociais do pessoal. E não esqueçam de seguir a gente lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, deve ter mais alguma outra rede social aí que eu não lembro, Spotify talvez, acho que vai ter todos esses canais lá, então sigam a gente lá e sigam os escritórios que vão estar presentes aqui com a gente também. Quem não veio todo mundo, né? Todos os escritórios vieram, então podem seguir todo mundo aí, não precisam deixar de seguir ninguém, nem fazer reclamação, não reclama aqui. Então, começando, se vocês puderem se apresentar. A câmera já tá neles ou não? Claro, também. Caramba, é que eu não tô acostumado aqui, vocês não têm ideia. Tem muita câmera, muita luz aqui, parece que eu tô no Faustão. Então, se vocês quiserem se apresentar, primeiro é um prazer ter vocês todos aqui, de vocês terem aceitado esse convite, que para tirar um tempo, tá? Não tem bosta pra caramba lá fora. E saindo de obra na correria aí, resolvendo coisa em cliente para vir bater papo aqui. Então, muito obrigado por vocês terem tirado esse tempo aí. E agora, se quiserem se apresentar. Claro, eu sou Juliano Marcorato Estúdio. e eu acho que é isso. A gente vai falar bastante. Vai falar bastante, tá? Eu sou o Fernando, sou sócio do escritório Juliano Marcorato e é isso aí. Eu sou o Franco, sou do Solo Arquitetos. Ah, você não é sócio agora? Não. Só isso? Só isso. Ah, tá. Que sucinto. Franco. Eu Vai lá, Ana, abre então a... Ana Carolina, sou do Boscardin Corse e tô aqui representando também meu sócio Edgar, que está na Bahia. Tá mal. Né? Um pouquinho melhor que a gente, assim. Vou tentar falar algumas coisas como se ele também estivesse aqui conversando com a gente. Show. Eu sou o Thiago Tanaka, do BST Arquitetura. Tenho mais dois sócios meus, que é o Guilherme e a Camila, que eles não vieram, mas eu vim representando o escritório. Show. Eu sou a Carolina, do Howen Garbers Arquitetura. E eu sou a Larissa, sócia da Carol. E a gente tá muito feliz de estar aqui hoje. Acho que vai ser uma conversa bem legal. Muito Show. Então, mais uma vez, é um prazer falar com vocês aqui. E o legal que é um episódio diferente, que normalmente a gente conversa com os escritórios individualmente lá e tal. Mas a história de vocês é interessante, né? Porque vocês já têm uma amizade. Surgiu faz tempo essa amizade aí? Ou nem tem amizade, assim, é só porque se encontraram na... Não, acho que é legal, cara. A gente tem alguns, assim, que nem eu e o Tia, a gente trabalhou junto no escritório. Em Quando outro a gente... escritório. O Franco também trabalhava ali. Eu fui seu estagiário. Em tempos diferentes. Pode lavar roupa suja, Quem eu inclusive. conheço há mais tempo talvez seja a Lari, na verdade, por ser amiga do meu irmão, assim, e tal. Não, e eu e o Franco, a gente trabalhou juntos também. É verdade. Uma Ah, então colada. Então, se não tiver, Tá fala resolvido. mesclando aí. Eu tenho calouros aqui, né? O Ti. Foi. Foi. Veteranos. Vocês três, né? Sim. Os três do BST foram calouros meus. E a gente, a Sol, também já participou de um concurso privado juntos, já verdade. unimos forças, já Bem legal. coisa foi super bacana também. E a ideia é muito essa. Acho que a ideia dessa galera aqui é a gente unir forças e quanto mais a gente puder melhorar a nossa arquitetura daqui, eu acho que essa é a ideia. Porque uma coisa que eu sempre comento com o pessoal nos podcasts é que o universo da arquitetura e do design, ele é unido, né? E isso é um pouco diferente entre, sei lá, pedreiros, eletricistas. Às vezes os caras saem no soco, sei lá, para disputar uma obra, mas vocês são brothers, parceiros, pô, pedem indicação e tal, ou precisa de ajuda em algum projeto, ou uma... É que eu acho que a gente se admira muito, né? Então, a nossa amizade começa profissionalmente, mas sempre é por trás da admiração, assim. Então, sempre foi algo que com o Juliano a gente sempre conversou, né? Não é uma coisa meio competitiva, nem nada assim. A gente sempre achou que quanto mais arquitetos estiverem fazendo um bom trabalho na cidade, todo mundo sai ganhando. E aí, cada um desses escritórios conseguiu sua identidade, a maneira que vai conversar desde o cliente e tudo mais. Então,
tem espaço para todo mundo. E aí a gente foi cada vez ficando mais amigos, assim. Porque vocês projetam... Pode soar errado isso que eu tô falando, mas vocês projetam parecido, né? Com uma identidade, cada um com sua identidade, cada um com sua forma, e fogem do clássico, né? Eu não posso citar alguns exemplos de clássicos aqui, senão o episódio vai cair, talvez. Mas vocês fogem do basicão, né? Vocês investem bastante em design mesmo, em mobiliário assinado, que é legal a gente falar isso aqui também, que a gente tá no Estúdio Latino de Design. É esse o nome completo? Ou tem mais algum? Estúdio de Design. Que tem peças assinadas aqui por quase todos, né? Acho que tem gente esperando, tem duas ali que ainda não... né? Mas obrigado por terem cedido espaço para nós também aqui. Mas logo sai uma peça especial aí. Mas isso aí vocês investem nos projetos também, né? Porque isso deixa uma identidade lá dentro, né? Não só fazendo aquele... mobiliário legal, mas um mobiliário legal clássico, normal. Eu acho que surgiu muito essa ideia, né, da gente ter um grupo, conversar e fazer uma arquitetura diferente, né? Sempre tentar provocar, né? Acho que é isso, assim... Eu acho que é bem o que tem em comum os nossos projetos. E o grupo também ele surgiu um pouco para falar até dos problemas em comuns que a gente tem, né? Trocar ideia, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu encontrei a Carol, que a gente tem o mesmo prédio, né? Nossos escritórios ficam no mesmo prédio. A gente se encontrou no elevador e eu falei, Carol, eu tô muito preocupada com uma questão, uma bancada e tal. E ela pediu para ver foto. Viu foto e tal, ai, Ana, vai dar jeito. Nossa, tá ferrada mesmo. Tá ferrada mesmo. Daí fiquei pensando, né? Cheguei no escritório, falei pra Lari, putz, a Ana tá com problema lá na bancada e tal. A Lari falou, faz um perfil de nós. Eu falei, Ana, falei com a Lari, faz um perfil de nós. Eu já mandei o WhatsApp pro Edgar lá da Bahia e falei, antes disso, não acredito. A Carol e a Lari me deram uma super ideia, assim. A gente pode falta disso, sabe? De ter, tipo, pessoas talentosas pra gente trocar ideia. E às vezes no meu problema mesmo, né, da Ana, do Juliano. Outras pessoas já passaram por esse problema e já sabem. E pode ajudar. Eu acho que essa etapa, assim, meio colaborativa, eu acho que é essencial pro sucesso de todo mundo. Às vezes você tá com 1000 coisas na cabeça, né? Você tá pensando no piso, na pintura, tudo. É uma coisa muito óbvia, né? Que o outro já, tipo, tem uma sacada outro olhar, né? Que eu já passei, mas nunca compartilhei com ninguém. Uma dessa Ana também ajuda a resolver. Mas isso é muito interessante, porque na faculdade, pelo menos a minha foi assim, que tem aquela coisa meio do gênio incompreendido, né? Esconde o projeto e não compartilha. E, na verdade, não funciona. A arquitetura nunca foi assim e nunca vai ser assim. É compartilhar vários saberes, né? Então, o fato de pessoas trabalhando em diferentes escritórios, com diferentes clientes, se conversarem na verdade, o que deveria estar acontecendo desde a faculdade, né? Ter essa compartilhar essas ideias, né? Mas que é um movimento meio novo, né? Isso é verdade. Antes não era assim a arquitetura aqui na cidade. Era muito competitivo, talvez? Não sei. Eu acho que era bem competitivo, pelo menos o que eu sentia quando eu trabalhava em outros escritórios. Tipo, briga de faca mesmo, assim. Eu sentia que os arquitetos, eles não tinham essa ideia que a gente tem hoje, assim, de colaborar para um bem maior, né? Eu acho que ali era muito... Eu lembro que eu ia com ainda estagiário, arquiteto, de outro escritório em esses eventos, era um negócio que é bizarro, assim. Eu nunca gostei desses eventos porque era cada um querendo, assim, o mal do outro, assim. E daí, agora eu penso que a gente tem uma cabeça um pouco diferente, que é a ideia que... bastante diferente, que é a ideia que a gente pode somar, né? Essas ideias que são problemas ou virtudes. Teve uma vez que também a gente se reuniu para a gente também ver como que a gente está orçando, também para a gente ver se a gente... Você tem, assim... pra gente se questionar. Na verdade, esse dia foi bem legal, assim, acho que surpreendeu todo mundo, porque... Por isso que você ganhou, vagabundo! Não, mas nem tanto assim, não era nesse sentido, eu acho que foi... Todo mundo olhou de um jeito para melhorar o serviço. Tipo, o que você faz melhor que eu? Porque eu tô sofrendo, não é porque... nossa, eu quero pegar seus clientes. Não, tô sofrendo com isso. E aí... Pra gente foi muito surpresa, acho que foi pra todo mundo. Parece que todo mundo chegou lá com o livro aberto, assim, cara, a gente faz assim. E foi um exercício muito, muito engraçado que a gente fez. Na verdade, a gente pegou um projeto modelo, assim, um apartamento, tantos metros quadrados, aqui. Cada escritório monta o seu orçamento, a sua proposta, como se fosse para um cliente final. Uma todo sucessão mundo isso, chegou com as suas propostas, assim. E aí gerou muita discussão, no sentido que a gente percebe que, principalmente em interiores, não tem muito método, um método certo para seguir, né? Cada escritório
vai desenvolvendo o Precipitado de seu, uma né? maneira, né? E aí que a gente foi até aprendendo um com o outro como que cada escritório começa, as suas etapas, como que ele desenvolve o projeto, o que cada um estava incluindo nas suas propostas e tudo mais. Porque a nossa ideia era que o cliente nunca escolhesse um dos escritórios por preço ou qualquer outro sentido financeiro, né? Mas que fosse pelo valor que chegava em cada um, né? A gente até E chegou foi a legal conversar. até para balizar todo mundo. Quem está muito acima, quem está muito abaixo, né? Eu acho que é importante que a parte financeira não fosse determinante na escolha. Mas não foi só essa questão. Foi também como que cada escritório desenvolve suas etapas, né? Como que... que não tem uma regra de bolo, né? Não. Pode ser que cada um tenha aprendido até na faculdade de um jeito diferente. assim. Então, mas a ideia ali que a Ana trouxe bem, não é fazer um cartel, né? Todo mundo fazer o mesmo preço, Ah, mas a não, ideia não. é que a forma como cada um orça determinada coisa. Eu considerei isso, você não considerou isso. Tipo, legal, pode continuar sendo não considera, não considera. Mas a gente saber, dentro da linguagem do que a gente tá fazendo, se aquilo faz sentido, sabe? Porque às vezes você tá prometendo coisa pro cliente ou não prometendo e tá totalmente fora, assim, sabe? Ou tá deixando de cobrar um negócio. Isso. né? Exato. E a gente Todo não mundo discute cobra. isso na faculdade, né? A Então, faculdade isso não tudo melhora trabalha o grupo inteiro, né? Exato. E eu e a Lari, no outro dia, a gente discutiu várias etapas, vários processos do escritório que a gente pode melhorar. Para todo mundo estar em evolução, Não, né? até O mercado melhorar. É isso, sabe? pro mercado, né? Porque pode ser hipocrisia, às vezes, um profissional falar, não, porque todo mundo tem que se balizar, mas daí é o cara que vai jogar lá, não, eu vou cobrar milão no projeto, só pra eu entrar e tal. Aí ferra tudo, né? Então a gente sabe que existem práticas assim, então tem que valorizar. E essa questão de processos, assim, a gente percebe que no escritório de arquitetura ele é muito orgânico, na verdade. A gente não iniciou, né, 10 anos de escritório. Eu não projetava da mesma maneira lá atrás. E aí você vai pegando exemplos, vai vendo o que dá certo e o que não dá, e essas etapas vão ficando diferentes, assim, né? Vai se adaptando. Né? Vai se adaptando. Por isso que é legal essa troca de ideias, porque daí você vê o que funciona para o outro e o que poderia funcionar para você. Assim. E é uma coisa muito particular de cada um, né? Às vezes uma questão que pro Ed e pra Ana assim, funciona super bem, às vezes pra gente não funciona, mas a gente já tá com uma metodologia diferente. Mas é interessante saber como eles trabalham, de que forma que isso a gente poderia melhorar, de que forma que a gente poderia fazer alguma coisa diferente assim e melhorar o serviço de todo mundo. E acaba que acho que o público em geral ele só vê o resultado final do projeto, né? Só vê uma foto. E aí você nem percebe todo o por trás que aconteceu, né? O quanto é difícil chegar naquele resultado final. Então é nessas conversas, porque até a gente não sabe o quanto foi difícil um pro outro chegar naquele resultado, né? Aí assim a gente vai aprendendo um pouco. Por mais que a gente tenha, igual vocês falaram, que é muito orgânico, tem a situação que é dos clientes. Cada cliente, ele acaba tendo um trato diferente. Então, às vezes, conversando com todo mundo, eu percebi assim, tipo, cara, geralmente talvez isso não funcione, mas se chegar o dia nessa situação, talvez seja uma boa ferramenta para eu ter, que eu não tinha ideia de como usar, né? Que você está forçando a barra num negócio que não tem necessidade e Os tal. processos não precisam ser engessados, né? Cada cliente tem um jeito de lidar, isso é uma empresa, outro esquema, então a gente tem que se adaptar. Uma vez a gente adaptou uma coisa na empresa lá de fazer contrato, tudo via assinatura DocSign lá, coisa assim. O primeiro cliente maravilhoso, o segundo, nossa, onde é que eu clico aqui, eu tenho que criar conta. O segundo também, tipo, eu já tava vendo que os caras estavam ficando putos já. Deixa quieto, vamos pro papelzão lá e tal, manda no zap, ok. Olha só. É bem decente, tem gente que vai tranquilo. Depende. Não, eu não Tem entregar que o falar, contrato. o que é isso? Meio no fio do bigode. Então, e os processos são importantes, né? Porque que nem ela falou, só fotinha, beleza, massa. Vocês sabem todo o processo que teve, mas se não for bem pensado, talvez seja muito caótico até chegar no final, né? Daí quanto mais vocês podem se ajudar ali nos processos, porque até a criação, acho que de cada um vai ser diferente. Sim, é completamente diferente, as dinâmicas são diferentes, né? Cada um tem um escritório de um porte diferente, com um número de equipe diferente, então isso influencia diretamente. E os clientes vão ter exigências, às vezes tipo, o programa é muito parecido, mas as exigências, a especificidade que ele traz, tipo, muda toda a forma como a gente lida com a coisa. A gente tá fazendo sempre assim, nesse cliente não vai dar certo isso, então a gente vai mudar alguma coisa aqui, vai fazer, às vezes a gente erra, às vezes a gente tá certo, então... Eu acho que essa é a parte bem emocional da arquitetura, né? Você tem que sentir a pessoa, sentir o cliente, Essa parte é sentir tensa, o né? fornecedor até Até você se saber manjar lidar com todo disso, mundo, né?
Que é bastante. Então a gente percebe que tem que ser bem sensível na hora de projetar. Tem a parte técnica, né? Até porque a arquitetura é exata, sempre falo. Mas Boatos. boatos que mas assim, tem horas que é completamente humanas. É que a gente porque acaba lidar lidando com pessoas. com sonhos, né, com pessoas. Então, ali o cliente tem uma expectativa muito alta, né? Então, e o processo da obra em si, do projeto, é um processo cansativo e que demanda muita atenção, né? E também tem Demanda uma muita diferença, né, atenção. quando, sei lá, quando o projeto é residencial ou quando é comercial. A dinâmica nisso também já muda completamente, né? As expectativas no projeto residencial, elas são muito mais altas no sentido de que a pessoa vai vivenciar aquele espaço e às vezes no comercial ela só quer gastar menos para o retorno ser mais rápido. Então também tem que sentir sempre qual é a expectativa mesmo. E o da cliente pessoa, também, né? né? Porque tem o cliente, o jovenzão lá, 21 anos, e tem o senhorzinho lá de 130, e os dois vão ter projetos, só que você tem que lidar de um jeito diferente, né? Sim. Se usar uma gíria com o senhorzinho lá, não, aqui vai ficar top. Como é que é? Ou, né? Então, isso eu acho que valida muito o relacionamento com o cliente, né? Porque vai mitigando qualquer problema que vocês possam ter durante o projeto. Putz, não consigo resolver um problema lá dentro, vou ter que passar para o cliente. Se você tem um bom relacionamento, vai suave, né? Agora, se você não lida muito bem com o cliente, você não sabe nem como passar isso. É que eu acho que o principal sei lá, a gente vai fazer 8 anos no escritório, que pra mim é meio bizarro, assim, até pensar nisso. E é aprender a dar um balde de água fria, assim, com uma água mais morna, sabe? Porque às vezes você precisa fazer isso. Não vai ficar pronto nesse tempo, com esse investimento você não vai conseguir, sabe? Você precisa ter... Mas você não sente que com a maturidade que veio essas conversas mais tranquilas com o cliente? Porque pelo menos pra gente, começo de escritório, a gente não conseguia falar Você vai tremendo, né? Sim. Não, que é isso, que ficar em 30 dias, mas não faz sentido. É que o nosso negócio é um serviço que depende de serviços feitos. Então, no começo, eu sentia que contratavam o nosso escritório porque a gente era jovem, mas não era eles. A gente não era a primeira escolha da pessoa. Mas talvez porque a gente estava começando o escritório, cobrava mais barato, tinha mais horas disponíveis porque não tinha tanto projeto. Aí a gente se debruçava e acabava aceitando desafios que às vezes a gente lá no fundo sabia que ia ser muito complexo de fazer. E daí no fim, só dessa história começar desse jeito, ela já começa meio frustrada, porque você não era profissional. Agora, depois de um tempo que você já tem um portfólio, né? E geralmente o que eu acho melhor ainda é indicação, aí a pessoa já sabe, não, acho que eu vou fazer com eles, por isso, por aquilo. Então você começa de outro jeito, as lentes que o cliente te olha são diferentes. E isso já abre muito espaço para diálogo, né? Já veio mais confiança. E você cria um repertório, né? Você cria uma identidade, então as pessoas te procuram por causa disso, Exato. né? Por causa do teu conceito, tudo que você entrega. E assim, é muito uma questão de jogo de cintura, né? Porque o cliente, o fornecedor, põe uma obra, bom, 200, 300, fornecedores, 300 pessoas fazendo o teu projeto. Então tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho com o projeto, com o cliente, não só da criação, mas também de todas as etapas, para que fique tudo ok, né? Para que flua de uma maneira tranquila. Ter sensibilidade, né? Da cultura do cliente. Eu lembro que... Isso, é isso que eu ia contar. Uma vez a gente estava fazendo um projeto e o cliente não entendia o que a gente estava tentando falar e ele queria fazer outra coisa. Daí um dos sócios chegou e falou assim, cara, você não coloca adesivo numa Ferrari, porque ele percebeu que o cara adorava carro. Daí quando ele percebeu que o que ele queria fazer era um adesivo, daí ele falou, nossa, agora que eu me liguei é isso, então mas beleza. Mas Ferrari. Mas tipo, era mais ou menos isso, assim, sabe? Tipo, nem que o projeto era bem simples, tava longe de ser uma Ferrari. Mas era pro cara entender, tipo, cara, você tá investindo uma grande parte do teu patrimônio aqui, que é pra você ter teu faturamento. Isso aqui não condiz com todo o conjunto, que às vezes o cliente não tem essa ideia de conjunto, né? Não sei se vocês veem isso assim. Às vezes acho que eles vão montando um pequeno quebra-cabeça, assim. Daí quando você consegue puxar a visão deles pra fora e falar, ó, a gente tá trabalhando um conjunto inteiro. Então, tipo, não dá pra isso não conversar tanto com isso. Essa parte acho que veio mais com a maturidade. E o balde de água fria acho que veio com muito engolir sapo, assim. Tipo, você vai engolindo um sapo, vai engolindo, depois você fala, não. Você fala agora, na hora, né? Agora eu acho que eu tenho que falar. Tipo, acho que eu tenho que falar agora, porque senão eu vou engolir mais um sapo. Mas eu acho que eu vejo duas formas, assim. Uma é, a gente sempre tenta falar para o cliente, em prospecção, para ele realmente
analisar nosso portfólio e ver se a nossa identidade, o nosso estilo de arquitetura é que ele realmente gosta. Porque não adianta, às vezes a gente está vendo também que algumas prospecções vêm às vezes até pelo nosso nome já do mercado, e não pela nossa arquitetura. Então, eu peço que sempre ele analise o nosso projeto, cara, qual você mais se identifica. E eu acho que um segundo ponto, que eu acho que vai de encontro também, é fazer o cliente acreditar em você, né? Assim, falar, cara, eu sou teu arquiteto, eu vou fazer o melhor projeto que eu puder, acredita em mim, porque eu acho que é bem isso. Eu acho que tem coisas na arquitetura ali que a gente, mesmo com todas as ferramentas de imagens, de detalhamentos, tem coisas que o cliente, como é leigo, ele não vai conseguir enxergar. Então tem um pouco disso do cliente meio que acreditar em você, acreditar no arquiteto que ele vai fazer uma coisa coerente, coesa. Então eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que querendo ou não, é um casamento, né? Porque demora muito tempo. Você nem se beija, né? Então é pior ainda. Tem os que dá bem, né? Também. Não, e isso é complicado, né? Porque se o cliente contrata um profissional já desconfiando, putz, deve ser a pior sensação do mundo. Começa errado, termina errado. Essa questão da pessoa ir atrás de um profissional pela identidade, pelo trabalho da pessoa, faz tudo fluir muito bem. Porque às vezes o cliente chega com uma ideia que não é necessariamente a linguagem que o escritório trabalha, então isso já começou errado, né? Todo o processo vai ser um pouco mais... É frustrante para os dois lados. Exatamente. Né? Então ele vai ter uma expectativa, a gente vai ter outra e nunca vai combinar. Não vai combinar, exatamente. Então, por isso mesmo que a gente tem esse grupo de pessoas, cada um tem uma linguagem própria no escritório. Então, quando mesmo o cliente... que pareça, né, um pouco, mas exatamente, tem cada um. Às vezes um cliente nosso, alguém que veio orçar com a gente, depois a gente vê lá na frente, eles fecharam com a Ana, ou fechou com o Juliano. A gente fala, não, mas tudo bem, né? Ele foi realmente na linguagem que ele achava coerente. E a gente sempre deixa aberto para o cliente também. A gente fala assim, olha, fique bem à vontade, esse aqui é o nosso trabalho, se você gosta disso, é um processo muito longo, muito demorado, que a gente vai estar convivendo com você há muito tempo. Então o cliente tem que ficar bem à vontade. Acho que isso que faz o projeto estar certo. Isso a maturidade traz, né? Porque, tipo, no começo você aceita qualquer coisa, né? Exatamente. Tipo, a gente já falou com o arquiteto lá que, não, no começo eu fazia projeto de antena de TV, tipo, cara, precisava entrar dinheiro lá. Mas quando você vai conseguindo assumir a identidade, a responsabilidade do escritório, você fala, não, sala comercial nesse estilo eu não faço, tá? Eu posso mostrar minha identidade e colocar lá, aí beleza, mas desse jeito que você quer, eu não faço projeto clássico, não orna com o negócio que a gente fala só que tem que ter muito, coragem, né, pra fazer isso. A gente fala muito de portfólio, resultado final, mas às vezes não é só isso que a gente quer que no primeiro contato a pessoa identifique, mas também a sinergia, né? Bateu santo, assim, gosto muito do que vocês projetam, mas não sei, me simpatizei mais com ti, sei lá, entendeu? Outros motivos. E isso é importante, porque dentro dessa leitura que a gente tem que fazer das pessoas, se você se deu bem já no começo, você vai ler ela muito melhor depois. Né? Já aconteceu da gente, da Ju, uma das minhas melhores amigas, ela sempre falou, Fran, quero fazer o projeto, amiga de infância, quero fazer o projeto tal. Falei, cara, vou ser sincera, tá aqui o orçamento, mas conversa com ele e com a Ana. E daí ela fechou com ele. Ela falou, nossa, eu curti muito o projeto tal. Que eu conhecia, sabe? Tipo, você queria só o orçamento dele, né? Pode falar. Daí ela gostou mesmo, assim, cara. Nossa, foi bem... Não, isso é muito legal. Assim. Numa empresa de engenharia que a gente está fazendo os apartamentos decorados, também aconteceu a mesma coisa. Verdade. A dona da construtora veio para o nosso escritório e falou, tenho mais 3, quem que vocês indicam? Daí, bom, vamos, daí foi o Juliano, foi a Sol. Não, isso que cresce o mercado, eu acho, né? Porque se você tentar abraçar tudo, você vai começar a ser aquele advogado recém-formado, desculpa o advogado, sempre, mas, pô, é o cara que faz tudo. Separação é divórcio, mas eu peço INSS também, assassinou alguém, deixa com o pai aqui. Então, daí não dá certo, né? Pouco a pouco você vai entrando, achando o teu cliente e vai resolvendo. E daí você consegue fazer aquilo que você acredita, né? Seguindo bem ali. Não, e voltando na linguagem, é muito legal quando você percebe que você tem uma linguagem. Assim, eu e a Lara, nosso escritório tem 2 anos, a gente trabalha 10 anos na arquitetura. E quando a gente
né, uniu o escritório e tal, e falou, bom, vamos ver, né, como é que a gente vai se adaptando. Quando a gente descobre a nossa linguagem, quando a gente vê que os clientes percebem a nossa linguagem, é muito legal. Porque eles chegam num projeto e falam, eu vi que ali era How Engaro, design, da cara de vocês. Nossa, isso deve ser um negócio... Isso é muito legal. Se eu meu mesmo sai... Fornecedores, principalmente, que têm contato maior em vários projetos, né? A maior parte fala assim, nossa, eu vi esse projeto e sabia que era de vocês. Eu e mesmo a gente fala assim, nossa, nem a gente identificou que era tão a nossa cara, mas tá todo mundo falando que a gente que só podia ser mas a gente. Mas aí que vira identidade, né? Ou um pintor famoso, ele vai pensar pintando, não, aquilo é o negócio dele, né? Então, eu fiquei curioso pra saber o que você fala pro... Eu ia falar que eu tenho um negócio pro Fer que eu falo que eu sou médio. E eu tenho isso na minha cabeça. Eu tenho uma sensibilidade forte. Quando o cliente entra e eu vejo que é bucha, eu falo pro Fer e sempre dá certo. Quando é bom, eu tenho essa mediunidade aí. Aí você fala que é bucha, mas aceita o serviço. Alguns a gente... Tem quanto pra pagar. Só pra falar depois, Os próximos viu? clientes que ouvirem isso vão chegar perguntando o que É. você diz. Tô começando a repensar se eu devia ter falado isso. Você tinha que jogar no final do projeto lá, falar, nossa, eu achei que isso ia ser uma bucha. Mas a gente sabe que tem, não falando de clientes problemáticos, mas tem gente que é mais difícil de lidar, ou tem gente que a gente não se adapta à forma de... Tem clientes que são mais diretos, às vezes eu sou mais despojado, eu faço mais piada, eu brinco um pouco mais. O cliente que é mais serião já é um pouco mais difícil, mas eu aprendi a lidar. É que você vai se moldando, você vai colocando categorias, assim. Pra mim tem a categoria do que é dar 3 passos antes de dar um, assim, direito, né? Você fala, cara, não, isso fica lá na frente, calma. Já fechei os móveis, torçando o projeto ainda. Eu tô pensando assim, não, calma, que a gente tem que resolver isso aqui pra poder resolver aquilo lá. Tem uma coisa mais linear. Tem o cliente que ele tem dificuldade de se expressar. Esse eu acho um dos mais difíceis, assim. Porque você meio que... Eu acho que é tem o que indeciso. descobrir, assim. O indeciso é pior de lidar. Porque aí é revisão atrás de revisão do projeto E muda Você sempre. sabe. Ele aprova, Ele vê alguma coisa. ele aprova, não, é pior, ele aprova, aí vê, aí você fala, mas não é muito isso. Assim, Se você que é cliente indeciso, você já viu que você não... É bom ter um pulso. Quando muda muito, perde a essência. Eu tenho uma Porque às vezes pergunta. a pessoa pode ser indecisa, mas confiar no profissional. É. Eu sou, de Isso, natureza, uma pessoa indecisa. Eu não sei o que é, você Mas se eu quer esse. contrato alguém, Né? né, eu espero Mas que a acho pessoa também me que dê tem resposta. Tem a questão do timing também, né? Que eu ia perguntar pra vocês se já tiveram algum cliente que falava que não tá com pressa. Pra nós, acho que todos estão com pressa ou tem. Pressa. A gente já que teve fica alguns Ansioso. falaram assim, não tenho muita pressa. Sempre tem algum momento que aperta. Mas a gente não gosta tanto quando... muito Os dois extremos, É. assim. Nem quando a pessoa não tem nada de pressa. Tem que ser um ritmo. Porque aí também ela não dá tanta prioridade pro projeto. Aí ele vai se estendendo, e daí também são os projetos que mais têm alteração. Porque a pessoa não tá com pressa, então tanto Ela faz ela analisa decidir numa agora semana. ou Tem muito depois, tempo né? pensado ali. E quando é mais na correria, as coisas acontecem mais rápido, assim. Acho até que se fosse pra escolher um cliente com pressa ou um cliente muito tranquilo, talvez... Mas eu dei mais chance de dar cagada, sei lá. É que depende do tamanho da pressa. Não, é que existe a pressa possível e aquele... É que eu acho que, assim, É, eu acho que inadmissível. todos aqui, do que a gente conversou, a gente sempre tenta falar pros clientes, tipo, espera o projeto estar completo para começar a obra. E daí o problema é que daí essa pressa se acumula na obra. Daí, às vezes ele quer colocar várias equipes de uma vez, só que são equipes que claramente elas tinham que vir uma depois da outra. Então não dá pra fazer pintura com a marcenaria junto, só que isso acontece às vezes, que a pessoa tá com Então pressa. dá. Já mas provou pro também cliente que dá. vai na adaptação, né? O cliente precisa começar a demolição, precisa... Daí a gente adianta etapa, muda, não... Sim. Vai cada adaptar. cliente é um cliente, dá a gente pra tem que fazer adaptar. o projeto. Não, isso que é difícil explicar pro cliente que são etapas tenso, né? Porque às vezes ele acha que é programa de TV, né? Tipo, ele, viu lá no Discovery que, não, vem, mas como assim? Cadê as 80 pessoas? Os irmãos da obra, eles acabaram com a nossa profissão. E minha avó sempre chega pra mim e fala: Júlia, você viu o Irmãos à Obra? Que lindo que é aquelas caras, aquelas sumas. E você viu que rápido que eles fazem? Tudo Uma semaninha assim. Você tem que ver ela. né? Tem que ver. As pessoas acham que a gente assiste no Osar. É. Essa é a pior. Tem inspiração. Tem tempo pra assistir. Mas tem cliente que a pressa é só quando tá com você, porque você faz o projeto, manda pra ele é aprovado, ele leva um mês.
Aí quando devolve, eu falo, não, preciso em 3 dias, porque agora passou meu tempo, eu já estourei todos os prazos. Não foi você que estourou, não foi a gente. Ou também aquele que demora, assim, uns 3 meses pra assinar o contrato, e daí quando assina, tá, então, semana que vem. Mas se você estava com pressa, você podia ter decidido antes, né? Eu acho que eu tenho bastante dificuldade com projetos de casa em si, porque é muito subjetivo, tem uma parte cultural que se estende além da família, né, que vai do núcleo familiar em si, que vai estar na casa, que é a família inteira, né? Daí pra mim é sempre assim, cara, quando chega final de ano, que é Natal, e não começou a obra ainda, que dá pra mudar o projeto, já falo, vai mostrar pra tia, sabe? Tipo, Aí tem assembleia. tem assembleia, daí assim, se o cliente é bem decidido, sabe o que ele quer, ele não se influencia. Mas às vezes acontece, e você tem que aceitar, porque às vezes é uma família que interage demais, e eles não se ligaram de algum aspecto da casa. E aí, cara, daí é complexo, assim, demora. É que às vezes tem aquele tio que quer opinar, né? Não, às vezes o cliente gostou do projeto, mas aí na empolgação vai mostrando pra todo mundo, aí todo mundo vai dar opinião, né? Todo mundo gosta, daí ele vai repensando já. Sempre tem um que acha que é arquiteto, né? Sempre na família. Por que não fizeram assim, assado? Sempre tem. Não, e isso impacta muito, né? Tipo, revisão de projeto também. Eu aposto que vocês devem ter conversado lá, porque tem projetos que eventualmente a gente pega lá para revisão 35. Caramba, isso deve ser um saco. Pô, a gente tá na revisão 35, cara, às vezes foi um móvel, você gera uma revisão nova, sei lá. Mas revisar muito o projeto também eu acho que descaracteriza, né, cara? Eu acho que a gente fala, se revisou demais, parece que perdeu meio que a essência já, dependendo da fase. Então a gente bota no nosso contrato algumas revisões. Eu acho que é mesmo. Chegou a pizza. E acho que a gente bota umas revisões incluídas que a gente acha que é o normal, que se passar disso, às vezes, ou a identidade não estava certa, ou alguma coisa não se encaixou. Porque acho que todo projeto tem que ter um conceito, eu acho que tem que ser seguido. É claro que tem alguma especificidade de alguém, mas eu acho que quando revisa demais parece que perdeu meio. Lá no escritório a gente sempre comenta que a gente gosta da primeira revisão do projeto, assim, porque foi feito lá o briefing, a gente já viu as referências do cliente, de repente até já estudou layout, apresenta a primeira versão de projeto, porque aí a gente enxerga conceitos, né, toda a linguagem daquela pessoa, né, o que a gente conseguiu materializar ali nas nossas ideias e no nosso conceito de projeto. Aí ela leva isso para casa, vê o que realmente faz sentido ou não, e faz as suas considerações, parece que o projeto sempre fica mais personalizado, né? Realmente para ela, para aquela pessoa e tal. Aí é fantástico, mas aí depois começa a revisar muito, aí perde a essência, fica sem dono o projeto, na verdade. Eu acho que perde a essência e gera uma confusão na cabeça do cliente, porque daí, sei lá, ele decide uma coisa, aí você modifica aquilo, aí muda aquilo por causa de um monte de problema que a gente apontou. Aí lá na frente ele aprovou outra coisa, mas ele volta naquela, mas eu não falei tal coisa. Você falou, só que se lá atrás você já desistiu dessa ideia. E quando tem alteração, às vezes tipo, a elétrica foi feita pro primeiro projeto. Daí o cliente mudou, daí você vai chegar na obra, tá errado. Tá, mas por que tá errado? Não, e também, além de tudo que a gente tem que pensar, a gente tem que ter uma boa memória, né? Nossa, não pode esquecer de nada. E conversas que você teve lá 4, 5 meses atrás. Não dá pra anotar tudo, né? Mas não tinha um interruptor nessa parede aqui, não. Não, mas a questão também da alteração de projeto é porque, assim, às vezes parece uma alteração simples. Ah, não, vamos mudar esse móvel de posição e fazer uma porta mais nesse armário. Mas a gente tem que revisar todos os projetos. Porque isso vai influenciar na iluminação, na hidráulica, às vezes na elétrica, em tudo que está envolvendo ali, acaba tendo uma interferência. Então, quando esse projeto começa a ser várias vezes revisado, realmente, a gente acaba perdendo um pouco da leitura geral do conceito. Vira um showroom quase, né? Porque sempre tem, que nem alguém falou do tio arquiteto. Não, e se metesse um verdão nessa parede aqui, putz, daí a iluminação vai ter que ser outra, não combina com o mobiliário, daí a cama já, putz, aí muda tudo, né? Às vezes Mas tem algumas alterações que daí vocês não fazem? É que lá no escritório a gente começou a fazer diferente, assim. Na primeira etapa do estudo preliminar, que é onde acaba nas imagens, o projeto em si, a gente faz mais reuniões, assim, porque a gente tentou mapear, a gente entendeu que projeto é escolha. Então, quero fazer a casa redonda ou quadrada. É uma preferência que você tem no começo, você vai fazendo escolhas. E aí o briefing nos ajuda nessas primeiras escolhas. Só que quando chega numa bifurcação, a gente chama o cliente. E fala,
a gente tá aqui, a gente pode ir pra cá ou pra lá. Porque se eu escolher o lado errado, às vezes eu vou avançar demais. Então, tipo, eu posso ir muito pra frente e ele fala, não, mas era... E igual o Thiago falou, naquele ponto talvez eu tenha que alterar tanta coisa que eu não tenho nem noção da onde que essa alteração vai ter ressonância mesmo. Então a gente começou a construir com o cliente. Tem seus percalços, que é difícil. Eu, particularmente, não sou um fã de reuniões, assim. Então, às vezes, tem muita reunião, é cansativo, porque você está lidando com pessoas, né? Informação pra caramba também. É muita informação, só que não é só você que está guardando elas, porque o cliente está construindo pequenas decisões com você, eu percebo, assim. E já aconteceu várias vezes na obra do cliente perguntar, não lembrei, porque eu falei que era fazer assim, né? Várias vezes, tipo, foi o dia que eu validei isso, sabe? Mas tem muitos percalços, assim, que as reuniões são extensivas, por pontos pequenos, às vezes, sabe? Você fala assim, não acredito que eu tô 1 hora falando disso aqui, sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando passa um pouco mais pra frente, fica mais fácil. A gente percebeu lá no escritório que o projeto tem que ser bem organizado, sabe? Então a gente formaliza as etapas, as entregas, aí se tem alguma alteração que ainda dá tempo de fazer, a gente faz a alteração, né? Mas assim, acaba fazendo, não adianta, acaba fazendo. Porque sempre tem um ajuste, uma nova necessidade, às vezes, no meio da obra, a cliente engravidou. Muda o quarto, faz o quarto de bebê, então não tem o que fazer. Mas isso que é entender o divórcio. Divórcio. Mas isso que é entender, né? Porque, tipo, isso é entender o cliente, porque se você leva tudo a ferro e fogo. Não, agora você já aprovou, agora se vira. E orçamento novo, daí você. Mas era só alteração e tal. Tipo, tem que ter o bom senso. O bom senso a gente sempre fala no escritório. Sim. A gente tenta lidar sempre com os clientes com bom senso. Eu acho que é muito que vai... É ruim quando o cliente não entende o bom senso. E é um ser humano, né? A gente vai se adaptando, a vida vai mudando. Então a gente tem que entender. E no fim a gente tem né? A gente quer que o projeto saia da melhor maneira possível. Então a gente também tem que fazer. E querendo ou não, né? A gente lida com uma quantia muito grande de investimento, né? Sim. Então, tipo, o racional, por mais que às vezes esteja muito claro assim pra você, não, isso aqui, investe aqui. Cara, pra pessoa são horas e horas de trabalho pra ela chegar naquele montante que ela vai investir. Às vezes um investimento de uma vida, né? Que a pessoa tá ali pra... e mexe com sonhos também, né? Eu acho que a gente trabalha muito com sonhos, com histórias. E esse lado lúdico da arquitetura, eu acho que é o que encanta a gente mesmo. Que a gente, ao construído lá, eu considero os projetos nossos, filhos também nossos, sabe? Eu acho que a gente entrega no final pro cliente para eles cuidarem, mas a gente também, os nossos projetos, dá até um meio assim, depois que tira a foto para entregar. Ciúminho, né? Ciúminho, né? Deixa eu passar, mano, isso. A gente lá no escritório agora tá começando a pensar os projetos de forma diferente, sabe? A gente antes é um projeto e tal, tem o projeto. Mas não é só o projeto, né? A gente até escreveu ali no Instagram que a gente desenha melhores conexões, na verdade, para tudo. Você tá numa cozinha, você tem uma conexão com a comida, com a tua família, com uma pessoa que trabalha. Então, assim, você tá melhorando as conexões de uma vida. Então é muito legal isso, a gente poder fazer isso, sabe? A gente tem tentado passar isso pros projetos e pros clientes. Eu acho que é isso que combina em vocês, né? Tipo, trazer uma essência, um negócio diferente, não puxou do saco, né? Mas tipo, trazer um negócio diferenciado, o cliente também sente isso, né? Porque ele vai conseguir ver, às vezes, uma repetição gigante em alguns Instagrams, lá projetos todos exatamente iguais, só muda cor e endereço, e quando você ver que, não, esse projeto, que legal, gostei disso, mudaria isso, mas isso que eu mudaria talvez fosse a identidade do cliente que escolheu, um negócio assim, né? Porque é interessante essa forma de todo cliente ser diferente, que daí vai mexendo na criatividade de cada um, né? Tem o cliente que é o fã da cozinha, não, eu gosto de cozinhar, eu quero um home, não, eu quero uma garagem. Garagem talvez não. Essa profissão é o que não quer nada. Tem esse isso também. É muito bom, assim, com o que a gente trabalha, porque é dinâmico, né? É dinâmico. Tudo muito diferente, a gente vai aprendendo com as pessoas, perfis muito diferentes. E mudou muito a profissão, né? Eu sempre fico imaginando, cara, como que era ser arquiteto 30 anos atrás? Que não tinha tanto acesso à imagem, não tinha tanto acesso a você materializar de uma maneira mais próxima da realidade que você está pensando. Era tipo um desenho no grafite, assim, né? Então, eu acho que a gente tem o privilégio de estar, pelo menos nesse momento, né? Tendo todas essas ferramentas a nosso favor. Às vezes elas ficam contra da gente também, mas no geral é a favor.
Não, e isso, essa parte da dinâmica nova, que dos projetos serem dinâmicos e a gente tá nesse momento que é legal também, porque antes talvez fosse mais difícil de criar, tá, não falando do Niemeyer, pô, cara, mas hoje em dia a gente tem vocês têm mais ferramentas para buscar inspirações ou até formas de se inspirarem em outros projetos. Pô, lá na Índia tem um projeto que é bacana, que o cara desenha uns móveis legais, e você tem acesso a mais essa parte lúdica, né? Porque criar um projeto com identidade não é simplesmente ir numa loja que tem móveis top, você pega meia dúzia de móveis, arremessa numa sala, pronto, tá aí uma identidade. Vai sair, eu faço, eu acho. Né? Então, agora você pensar que por que essa poltrona combina com essa iluminação, e por que esse espaço aqui deixou de ser um quarto, mas vai ser a cliente gosta, tem um ateliê, sei lá. E você conseguir colocar nisso, mostrar para o cliente falando, nossa, é isso daí que eu tava buscando, isso aí deve ser tudo Tem um porquê, né, cara? E essa questão de buscar fora, agora eu tô nessa vibe Japão, coisa. Eu acho engraçado, eu tava conversando recentemente, que é interessante, claro, a gente buscar essas raízes, mas eu acho que é muito interessante a gente traduzir isso para o nosso Brasil, para nossa ideia. Porque não adianta, a gente tem, eu acho que a nossa brasilidade, eu acho que eu vejo um pouco em todos os nós, essa ideia também do Brasil. Então eu acho que a gente tem isso, eu acredito que o brasileiro, arquiteto brasileiro que faz bem, a gente tem uma coisa que talvez a galera de fora quer esse aquecimento, talvez. Então é muito legal a gente ver coisas lá fora. Eu tento sempre viajar para ficar imerso, para ver coisas novas, mas sempre tentar traduzir como que eu poderia fazer aqui, sabe? Então acho que é super interessante. E essa brasilidade, eu acho que eu sou muito fã de tudo que tem um pouco dessa pegada brazuca, assim. É que o brasileiro é foda, né? Tipo, adapta coisas que não seriam adaptáveis, né? Não, e a qualidade do design brasileiro é conhecida no mundo inteiro, né? Então, às vezes a gente não dá bola para o que tem aqui, mas a qualidade de mobiliário, de design que a gente tem é muito boa. Então é sempre bom olhar para dentro em vez de ficar procurando referências sempre de fora, sempre olhando, buscando o que eles estão fazendo lá, porque às vezes a gente consegue aqui dentro fazer um trabalho muito legal também. E são culturas diferentes, né? Exatamente. Você tem que se adaptar à cultura daqui, não adianta fazer uma casa totalmente inspirada 100% no mobiliário de fora, putz, nada a ver, às vezes o cliente não... Por isso que a inspiração é interessante, né? Você vê como é que você consegue adaptar aquilo. Isso. E além da cultura, mão de obra também, né? Mão de Coisas obra. que não adianta Investimentos, inventar. né? A gente estava um mês atrás, junto com o Ed e com a Ana em Milão. E a gente teve muito essa troca, assim, tá? É muito legal ver o mobiliário italiano. Realmente, italianos são referências mundiais. Mas, assim, não tem borogodó, sabe? Não tem a madeira. Né? Eles trabalham no tecido, eles são, meu Deus, maravilhosos, mas... Tem a tecnologia, né? Tem Mas tecnologia, não tem artesanato. E eu acho que a gente pode, né? A gente não fala que a gente traz referência, a gente traz, mas realmente a gente adapta ao que a gente consegue e ao que a gente acredita também. Tem uma parte triste nessa parte que é o outro lado, né? Assim, por exemplo, eu gosto muito da arquitetura espanhola ou latino-americana, assim, você olha lá, assim, tem tipos de lajotas específicos, tipos de lajes específicos que eles fazem, que daí no projeto deles é legal, tudo, mas falta o borogodó, só que daí aquela peça, aquele tipo de coisa não existe no Brasil, daí você, tipo, você não consegue... o Brasil, na matéria de materiais, assim, coisas diferentes, assim, ainda a gente tá muito atrás, sabe? Eu acho que os arquitetos brasileiros conseguem criar coisas incríveis, mas a indústria, nessa minha concepção, falta muito, falta opção. Por que vocês acham? Vontade, às vezes? Eu acho que também é um pouco e como sempre foi, talvez, não sei. Não sei como. Eu acho que, mais além, assim, realmente eu acho que não existe um esforço de nenhum governo até hoje de especializar mais a mão de obra para realmente ter menos desperdício. Eu, particularmente, acho que o futuro da construção é madeira, é gestão de madeira, que você basicamente planta, sol e água e manejo. E são coisas, tem prédios de estrutura de madeira que tem 150 anos já. E eu vejo que, por exemplo, o Brasil tem um potencial enorme para isso. Existe até um plano aqui para uma fábrica do Paraná para ser uma espécie de guerdal da madeira laminada colada.
que ninguém nem imagina que está acontecendo, mas está rolando. Eles, sei lá, hoje no Brasil você consegue produzir 300 metros cúbicos de madeira laminada colada em peças de construção. Essa fábrica sozinha é para produzir 10 mil, só ela. Então ela é para alimentar praticamente a América Latina, que já usa esse sistema. É um sistema muito mais rápido, mais limpo e mais inteligente. Só que no Brasil a gente ainda usa concreto, tijolo. É que as condicionantes são diferentes, né? No Brasil e fora. Tem algumas condicionantes que eu acho que É muito lobby também. É muito caro e o aço é muito caro. O aço, e a gente produz, a gente tira o minério do aço, manda para fora para beneficiar e daí compra mais caro. Então assim, e daí concreto, cara, o processo do concreto é um absurdo de energia que vai embora. Um absurdo de desperdício, não dá para reciclar. E aí você vê, por exemplo, madeira, até mesmo o próprio aço, assim, até certo ponto, que também gasta muita energia, mas até certo ponto ele consegue ser moldável de volta. E a gente não usa isso. E daí países que às vezes têm menos estrutura que a gente nesse sentido de recursos, priorizam melhor a indústria deles e conseguem fazer mais. Por exemplo, construir com concreto no Chile quer dizer que você é um bilionário, porque lá concreto é muito caro. Ou você constrói com aço e concreto é para a vocação dele, fundação, contenção, no máximo isso. Aqui não, aqui a gente faz casa inteira de concreto às vezes, porque é mais barato mesmo. Só que é uma mão de obra que é muito imprecisa, é uma mão de obra que é quase hereditária, de certa maneira, assim, cara. O cara às vezes aprendeu errado, tá ensinando errado, e não tem ninguém para falar que ele tá fazendo errado. Então acho que é meio complexo, assim. É que é um mega sistema, né? Tipo, acho que pra mudar isso, caramba, que talvez nas próximas gerações consigam unir alguma coisa. Eu como arquiteto, assim, até falo com os meus sócios, eu aceitei já, eu não fico mais brigando com essas coisas. Cara, eu não vou mudar isso aí, eu não vou mudar. Tipo, eu não vou mudar, então eu vou usar o que eu tenho, né? É concreto. Não, mas é que é difícil lidar contra um sistema, né? Contra um negócio complexo. É tipo sustentabilidade, né? Às vezes você tenta usar isso num projeto, mas aí, putz, é tão caro um item que você fala, não, vou deixar. É sustentável, mas é caríssimo e daí não. São não poucos clientes que entendem isso, né? Às vezes você quer usar uma estrutura metálica Você explica, né, os benefícios e tudo mais, mas ainda é difícil, né? É que é cultural, né? Tipo, meu pai teve lá. E a sustentabilidade não é uma tendência, ela é realidade, né? A gente precisa ter soluções, tem que ter, realmente tem que ser. Não tem mais, tem que ter alguma coisa, não tem pra onde fugir. A gente, agora em viagem, a gente vê, tudo não tem um móvel que não esteja uma história, que não esteja alguma coisa que seja reciclada, que seja reaproveitada. Então a gente tem que ser. É essencial, assim, agora. Quanto mais acho que a galera fala, mais as indústrias que acabam dominando o mercado, né, vão aprimorando, vão criando selos ali. Não, essa tem esse tal selo que daí quer dizer que ela economiza. E não adianta você ter uma casa sustentável se você não for uma pessoa sustentável. Então, é uma mudança de mindset também. Você tem que se adaptar. E tem o nosso papel também, né? De apresentar essas soluções, explicar. Acho que a gente ensina muita coisa também dessas questões para os nossos clientes, ou cativo, e tanto disso eu acho que nosso papel, como a Ana falou, a gente trazer isso. Eu acho que nós aqui, a gente também, talvez seja uma próxima pauta aí da gente conversar o que a gente pode estar fazendo para melhorar isso, para muitos vezes. Porque essa quebra de paradigma do cliente é bem difícil, assim, porque o cliente brasileiro, ele é bem conservador também, assim. Tinha um professor que me falava que o cliente brasileiro tem um efeito toque-toque. Se ele pega uma parede e bate na parede e não tem cara de alvenaria, assim, tipo, não, essa casa vai cair. Já desconfia. Já desconfia, já assim, tipo, não. Qualquer tornado já vai. O meu sogro, ele é engenheiro eletricista, ele foi para os Estados Unidos, ele estava aprendendo sobre obras lá, e daí eles viram uma construção a seco, assim, daí ele bateu e falou assim, cara, isso aqui no Brasil não dá certo, cara, você dá um sopro e quebra. Do cara falou, sim, mas por que você vai dar um sopro na parede? Tipo... Tua família é lutadora? Tipo... Tá com raiva, né? Não, e isso culturalmente é difícil, né? Porque aí você tem 2 pontos. Você pode criticar a construção deles, falar, não vale a pena, é ruim, ou não, por que talvez não adapte? Por que eu não consigo conversar com alguém para criar uma solução assim e tal? Porque a sustentabilidade em si, ela é muito controversa, né? A gente trabalha muito com isso e vê muitos selos sendo distribuídos assim, às vezes só por ter selos, né? Eu sou LEED.
Beleza, então você gastou pra caramba pra ter esse selo LEED, mas você tá literalmente se lixando pra isso, você quer ter uma placa lá na frente. Então é hipocrisia. Então, às vezes o método para conseguir a certificação, ou uma certificação melhor, ou simplesmente esquecer a certificação, ser mais sustentável, buscar um fornecedor que trabalha com uma madeira que é blá blá blá. Eu tenho eu gosto da ideia do pertencimento local. Eu acho que o pertencimento local, a gente pegar uma pedra daqui do lado de Curitiba, no Branco Paraná, que é maravilhoso, também é ser sustentável. A gente não precisa trazer lá da Itália, isso vai gastar muito CO2, combustível, e que a gente tenha uma coisa maravilhosa aqui também. Eu acho que isso também não é só aquela ideia da gente botar uma madeira, terraço verde, alguma coisa assim. Eu acho que são jeitos de pensar arquitetura, de pensar os interiores, que podem ser sustentáveis sem ser esse negócio mais padrão que muita gente pensa. É, que o sustentável é todo o processo, né? Todo o processo. Eu vejo que a construção, daí acho que é mais até sobre construção do que só sobre arquitetura, né? Que até sobre como o Brasil foi realmente colonizado, assim. Eu sempre brinco que teve dois episódios bem marcantes antes de eu ser arquiteto, que foi, eu tinha um amigo croata que veio pelo intercâmbio do Rotary e tal. E ele aprendeu português muito rápido, assim, em 2 meses. Ele não falava nada, em 2 meses ele já estava falando tudo, assim, ele era muito inteligente. E aí eu lembro que um dia eu fui na casa lá que ele estava hospedado, e ele estava muito bravo, assim. Meu Deus, eu nunca passei tanto frio na minha vida. Eu falei, cara, você é da Croácia. Ele falou, mas você se esconde moletom em casa. Porque as nossas construções, elas não aguentam a amplitude térmica que a gente tem aqui. E só que daí se você cruza a fronteira na Argentina, já tem calefação, já tem outro tipo de sistema. A construção é feita por outra coisa, né? Então eu acho que tem esses pontos assim que vai além da gente. Cultural, né? Cultural mesmo. Eu vejo que, sei lá, a gente meio que existe um buffet na nossa frente, a gente pode usar isso, só que o que a gente poderia usar melhor não tá ali ainda. Tipo, não... É que às vezes é difícil também de convencer o cliente, né? Que nem o Juliano tava falando, de mostrar pra ele, não, vamos fazer um negócio diferente. Vamos no classicão, né? Acho que todo mundo já sabe como é que faz. Sair da zona de conforto. É difícil. Vamos nessa. Mas é um círculo vicioso isso, assim, porque daí você quer fazer. Aí você não encontra mão de obra pra fazer aquilo porque quase ninguém faz. Aí você já começa a gerar um problema no start da coisa. Aí, tipo, a indústria não produz mais coisa porque não tem cliente que compra, porque não tem quem faça. Então, assim, a gente fica preso dentro de uma roda, assim, tipo, é isso. E aí assim, tá melhorando, não vou dizer que não tá melhorando, é um processo assim, que nos últimos anos melhorou muito, mas ainda é, assim, a massa do que é construído, do que é feito, é bem do mesmo método, a mesma coisa, qualquer coisa um pouco diferente já. E vocês acham que, tipo, os clientes de vocês, eles, quando vocês falam numa pegada sustentável, alguma coisa assim, alguns se importam nesse sentido? Tipo, vou optar por um mármore Paraná e tal. Eu acho que também depende muito da escala do projeto, né? Por exemplo, tem uma incorporadora que a gente está trabalhando, e o Ju também tá. Eles estão se preocupando desde o início em fazer uma obra sustentável. Então tem até aqui em Curitiba uma empresa especializada em dar assessoria de sustentabilidade nas edificações. Então desde o canteiro de obras, tudo está preparado para ser sustentável. Claro, tem a ver também com esse movimento do mercado, né? Então as incorporadoras, as grandes construtoras estão buscando isso, até para valorizar o produto, mas tem o outro lado do benefício. O benefício é ir conscientizando as pessoas e tudo mais. Então, dá sim para ser sustentável. Eu acho que falta um pouco de pesquisa, muito mais do que atitudes, enfim, né? Com essa pesquisa, daí você vê como encontrar, porque tem algumas coisas que são muito básicas, que é muito simples de fazer. E um exemplo até era, no nosso projeto de interiores, todos os materiais aplicados teriam que ser sustentáveis. E aí eles fizeram a pesquisa sobre esses materiais e, na verdade, todos estavam sendo. Bastava a impermeabilização do mármore ser tal para entrar dentro disso, sabe? Então, acho que daqui para frente é só começar a pesquisar um pouquinho mais para aplicar, nem que seja o que é o mais simples, né? E aí sim, depois você vai aumentando a proporção dessas atitudes, né? E eu acho que uma coisa muito simples, mas que todos os escritórios aqui priorizam, e talvez no futuro isso possa ser levado como uma sustentabilidade, é que a gente faz projetos duráveis, atemporais, né, que a gente fala. Todos nós, assim, a gente não se preocupa com o que é de agora, com o que está na moda, enfim, a gente quer que
a edificação ou que os espaços, os ambientes envelheçam bem. Então, se ele está envelhecendo bem, você não precisa trocar nada, você não vai precisar trocar os móveis, a marcenaria, o piso, nem nada. Então, com isso já vai gerando uma edificação que não vai produzir um lixo Que é mais futuro, sustentável. né? Preservar essa Vai durar mais. Às vezes faz um macro, né, mais neutro, que eu acho que é bem a característica de todo mundo, e a gente gosta, sei lá, às vezes de pontuar com alguma coisa que a gente fala, trocar tecido, às vezes uma poltrona é mais fácil, então colocar, sabe, alguns elementos diferentes que sejam fáceis de trocar. Porque a questão da sustentabilidade que a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido mesmo, né? Porque, vai chegar o cliente, não, eu quero uma casa 100% sustentável. Demole toda essa de concreto e construir uma nova. Pô, só isso já... Caramba, você já respeitou tudo que tinha. Sim. Mas quando você consegue criar um negócio durável e, tipo, colocar identidade com elementos, isso é complexo, né? Porque o cliente tem que entender isso, eu acho, a questão da sustentabilidade. É porque também carrega um selo, né? Eu estou falando selo 40 vezes, vou mudar essa palavra. Mas traz um estigma de ser sustentável e ser caro, né? E quando começou no mercado, é tipo um produto vegano. Putz, você vai comprar... Não, esse é vegano. Opa, 30% mais caro. E o sustentável deixou de ser isso, né? Não quer dizer que é sustentável, que é mais caro. Ele só é mais ecologicamente correto e, sei lá, tem o processo mais... E às vezes não é nem um produto, por exemplo, Processo. você pode fazer uma tubulação que você reaproveita as águas cinzas, que é basicamente água de banho e água da torneira ali. E não tem nada novo, é só o jeito que você liga os tubos. E às vezes até a própria vazão da torneira, a vazão do chuveiro, você tem várias opções no mercado, você escolhe uma que ela vai ter um consumo menor de água. Então isso já acaba entrando numa política sustentável. E tem umas que diminuem ainda e tem a mesma sensação de Sim, ducha, né? Eu acho maluco isso. Isso é legal. E essa questão de, por exemplo, a gente está nesse espaço aqui que tem algumas peças assinadas por vocês e tal. Isso não é de todo profissional de arquitetura, de interiores, ter o desejo de desenhar mobiliário ou coisas assim, né? Porque tem gente que simplesmente quer fazer um projeto ali, é isso aí e tal. Esse desejo de vocês desenharem coisas assim surgiu por alguma... Cara, acaso, sei lá? Eu principalmente, eu sou um amante, né? Eu sou viciado. O Fernando fala que eu sei os nomes de quase de todos os móveis aqui assinados, assim. E acho que veio disso, de eu gostar tanto, eu comecei a brincar, a desenhar, junto com o Ricardo, que é um dos sócios aqui da Latino. E a gente, com a brincadeira, foi um hobby mesmo, porque ainda acho que, para mim, é um hobby, porque eu sei que tem todo um trabalho de designers formados e tudo mais. Mas um hobby no sentido não menosprezando quem faz isso como profissão. É nós mesmos, para mim mesmo, e eu acho que algum dos móveis que eu desenho é também partindo de alguma necessidade que eu vi dentro do projeto que eu estava fazendo. Então, vamos falar desse sofá que a gente está sentado aqui. Esse sofá, uma das necessidades que eu via é que muitas vezes a gente achava sofás muito bonitos pela frente, mas a parte posterior do sofá, a gente tinha que colocar uma sofá table, alguma coisa, porque ele não era. Então esse sofá eu desenhei pensando em um projeto que eu queria, ele era uma grande sala e eu não queria ter que colocar um móvel para esconder, vamos dizer assim. Então eu desenhei algo que o braço ele continuasse, tivesse uma sensação que de fato ele não está no posterior do sofá. Então o sofá ele pode também ser bonito pela parte de trás. E muitas outras coisas, eu acho que é um sofá que seja bonito, que seja confortável para você assistir TV, que era um outro sofá que a gente desenhou aqui para cá. Então acho que surge também um pouco da nossa necessidade de arquiteto de interiores também, sabe? Eu acho que é uma escala, brincar com as escalas, eu acho que a gente brinca, né, que o detalhe é muito importante para o projeto, então a gente vai até lá, eu acho que até o micro, assim, eu acho que vem disso. Mesmo a gente não sendo designer de formação, eu acho que a gente, com o nosso dia a dia, com o nosso tempo, a gente começa a pegar, a gente acaba desenhando, querendo ou não, muitos móveis já, né? Então, para adaptar o nosso projeto. Então, acho que vai sendo uma próxima extensão nossa, né? Mas com muito respeito aos profissionais, eu gosto de brincar. Assim, Você tá querendo tomar um lugar do Sérgio Rodrigues? Resumindo, só isso. Só nesse sentido. É porque o projeto, quando você vê a necessidade que tá faltando alguma coisa complementa,
pô, por que não uma poltrona de 5 pernas? Sei lá, eu não sou designer. Mas às vezes uma coisa se adapta àquele projeto de um jeito tão certo que não tem outra solução. E é engraçado porque os arquitetos que a gente admira faziam isso antigamente, né? Paulo Mendes da Rocha, ele criava muita coisa para algum projeto. A cadeira paulistano foi para um projeto do clube, né? Então eu acho que tem muito dessa questão. A gente vai... É cíclico, né? A gente vai se repetindo e vai... Eu tenho uma coisa, uma feira que eu sempre falo sobre arquitetura lá no escritório, que, sei lá, vai fazer um projeto de interiores. Se eu tirar tudo lá de dentro, tirar a mesa, tirar a cadeira, tirar tudo, aquele espaço tem que ser uma arquitetura por si só. Então, quando você desenha o projeto, faz aquele interiores, você define volumes, define plano, define a espacialidade daquele local, ele tem que ser uma arquitetura por si só, se não tiver nada dentro. E é legal porque reduzindo para a questão do design de uma peça, ela tem que ser o que ela é por ela mesma, sabe? Então, uma poltrona tem que ser uma poltrona por ela mesma. E aí você extrair a maior beleza possível daquilo pelo objeto que ela é. Então, na minha pira muito, assim, do mobiliário é isso, assim, sabe? Ele acaba sendo sempre isso, assim. Você citou o Sérgio Rodrigues, que é um gênio nisso, assim. Podia explorar umas formas malucas dentro daquilo, mas era dentro daquele objeto, e aquele objeto se constitui como ele por si só. E isso é incrível, e parece meio óbvio o que eu tô falando, mas não é, assim. Você olha um monte de peça que você fala assim, é uma cadeira, mas, tipo... Não se constitui além disso, assim, como um objeto interessante. Então, é meio que essa pegada, assim. E essa leva, tipo, de peças assinadas é um negócio legal, né? Porque, tipo, valoriza muito, eu acho, o projeto em si, né? Tipo, ele vai literalmente valorizar a questão financeira, né? Pra você ter um apartamento com peças assinadas, além de ter a identidade do profissional que está executando lá, você vai ter uma peça que vai valorizar com o tempo e aquilo vai deixar um ambiente muito mais intimista e tal. Não sei se vocês sentem isso também, não? Porque, assim, às vezes a gente fala assim, peça assinada, às vezes o cliente acha assim, uma peça muito cara, peça, nossa, vou gastar horrores. E não necessariamente é isso, mas assim, quando a gente pensa na peça assinada, é pensando em quem estava por trás dessa peça. Não é uma peça que foi para a indústria, foi criada por um conjunto de pessoas e foi colocada em produção. Exatamente. A gente entende a peça assinada como assim, foi alguém que teve um raciocínio, teve uma concepção, uma criação, da mesma forma que os projetos de arquitetura, e ela se resumiu num produto. Então, quando você compra essa cadeira, essa poltrona, você está comprando toda essa carga, não simplesmente o produto, né? E as peças que, por exemplo, nós desenhamos, a gente assume elas como peças projetadas, como se fosse uma casa. A gente pensa na proporção, na escala, no uso, como que a pessoa vai conviver com ela. Então, eu acho que isso tudo acaba agregando valor no produto em si e faz com que tenha um pouco mais de valor, né? Acho que essa ideia muito assim de desenhar as peças teve o exercício da criatividade, mas também, igual o Ti falou, assim, como que a minha arquitetura poderia se transportar na escala de um objeto, né, de um mobiliário e tal. E refletiu muito, né? Eu acho que a identidade de cada escritório foi refletida nas peças que foram desenhadas. Tem muito de que todos os escritórios aqui unidos, eles estão tentando fortalecer a produção local em Curitiba, que era uma arquitetura até meio deixada de lado, valorizada era só a produção de São Paulo, né, alguma coisa assim. E aí traz isso também para a escala do mobiliário. Pelo menos assim, a Estúdio Latino traz essa fortalecimento mesmo, né? Conhecer o desenho por trás, quem pensou, por que pensou naquilo, ir nessa mão de obra local. E é um movimento que a gente faz com todos os serviços, né? Até o azulejo que a gente vai escolher às vezes na parede, a gente sabe quem é o artista, o ceramista que pensou naquela peça. Acho que é algo que conversa muito com a nossa produção de arquitetura, né? É muito mais legal você colocar uma peça que você saiba a história dela, que você sabe, putz, tal pessoa desenhou, o tecido é tal, sabe? Você sabe contar o motivo da peça ser assim. É muito mais fácil de você colocar no projeto, dela integrar o teu conceito, ficar natural. E esse é o verdadeiro requinte, né? Sim, mas faz parte da história do cliente, né? Com certeza, quando ele for receber alguém na casa, ele vai falar, essa poltrona aqui vai tal pessoa que desenhou e fez pensando dessa forma. Nosso então, manifesto.
A gente fala que história você quer contar, né, com o projeto. É muito o que você estava falando. Mas isso que o Thiago falou, acho mais legal ainda extrapolando a própria pessoa, de como é um investimento que é quase, pode ser familiar, assim, às vezes eu fico pensando, vô, por que você não comprou uma mole? Né? Por que você não comprou? Que bom você comprou uma mole. Exato, né? Tipo, eu acho que vai além, assim, e outro aspecto também que é bem curioso, é que o tempo de maturação de uma peça de design é muito grande. É muito grande. São detalhes que a gente não imagina que vão acontecer, é tempo que você precisa testar ela. A gente desenhou uma peça com o Max Campa e foram 2 anos testando, e era um banquinho. E era 2 anos para testar e fazer a modificação. E você não imagina, assim, você olha o banquinho assim e fala, nossa, que legal, dobraram 3, 4 chapas ali, pá. Não foi assim. Achei ela na Tokstok. Mas acho que tem essa parte do legado que eu gosto muito, e que me surpreendeu também foi essa parte da maturação, pra você saber se tá dando certo mesmo a peça. E depois ainda tem a prova de mercado, né? Tipo, se ela vai ser aceita ou não. E isso a gente tá passando agora. E, graças a Deus, acho que tá dando tudo certo. Que esse é um desafio bem grande dessa parte de design imobiliário, né? Porque não precisa ser um item bonito. Bonito é relativo, né, também. Acaba sendo a consequência. A consequência. Ele tem que ser funcional, ele tem que ser diferente, ele tem que ser, enfim, tem que ter uma essência e tal. E isso é difícil de emplacar, né? Porque você mostrar um item pro mercado absorver isso, às vezes para um público leigo, putz, você só tá queimando mercado, tempo, saco, né? Porque, pô, essa cadeira nada a ver aí, eu compro uma bem mais bonita lá, na Mobile lá, resolvo a minha vida. E tipo, só que, calma, não é isso. Né? Você tá, é outro tipo de coisa, não é pra você essa cadeira, talvez, não é pra tua aplicação. E isso também é cultural e é muito difícil de implantar, né? Eu sempre tento fazer aquela analogia com o carro, que a gente já fez aqui, e eu vejo o design, a arte, o design como uma forma, como se fosse obras de arte mesmo. A pessoa tem que entender o valor, tem que entender a história, e tudo bem, se a pessoa tem a ideia que não faz sentido, mas a gente, no nosso escritório, a gente tem essa cultura de colocar coisas com curadoria, a gente faz uma curadoria muito grande, e a gente ter essa ideia do local é muito interessante. Então a gente, sempre que pode, a gente tenta especificar coisas locais, ou designers daqui, ou designers curitibanos, paranaenses, ou até brasileiros, mas que for. Porque eu acho que é isso, é contar a história, e também eu acho muito engraçado quando o cliente começa a entender, e aí começa a contar para os outros que essa cadeira de tal pessoa, e a gente meio que ensina, cativa a pessoa a gostar disso. Mas é isso que vai transformando a cultura, né? Isso. Porque isso repassa para outros. E humaniza a peça, né? Uhum. A peça fica com cara. Quando o cliente sabe essa história por trás, assim, da peça, fica muito mais fácil de colocar no projeto, tá? Vai tem um cliente nosso que falou isso semana passada, né? Ele falou assim, é o segundo projeto que a gente tá fazendo para eles, né? Disse, Thiago, você deixou a gente muito mal acostumado. Não, mas porque a gente mostrou para eles. Às vezes o cliente não conhece, ele não tem acesso. Então, quando a gente mostra para o cliente, ele entende isso. Eu fiquei super feliz quando ele falou isso, porque eu realmente percebi que ele entendeu o motivo, né? Que a gente falou assim, olha, esse tipo de imobiliário, ou não, vamos trabalhar o projeto dessa forma. Ele entende o processo e isso é muito legal. E ele vai carregando, né? Vai carregando. Isso do legado que você falou, a gente tem um cliente que a avó dele tinha um banco do Sérgio Rodrigues, e daí no fim ela acabou cortando um pedaço de banco, cortou muito tempo atrás, um pedaço não cabia no lugar que cabia, e a gente usou do apartamento agora, foi super legal. É da avó, né? Isso é sustentabilidade, né? Você tinha uma peça de 50 anos atrás que ela continua atual nos tempos de hoje e as pessoas E tem esse aspecto que a gente usou esses dias num projeto que o casal fazendo uma penthouse, eles falaram, a gente não quer ficar muito tempo aqui, tal, não quer investir. Eu falei, então vocês vão investir em peças assinadas, porque vocês vão levar elas e com certeza, se vocês forem comprar elas daqui 10 anos, talvez vai ser muito mais caro. É investimento. E essa questão de peças assinadas também, tem as peças afetivas, daí é o contrário, é a gente que tem que ouvir da pessoa, né? Alguém já tem uma cristaleira, um buffet, algo que é muito representativo. Às vezes não é nem ninguém assinou, mas está na história daquela família há tanto tempo
que é importante a gente também entender, Isso vou é um valorizar, desafiozão, né? vou valorizar, Também. vou deixar num lugar de destaque ou A gente sempre não. pergunta pro cliente, você tem peça de mobiliário que você gostaria de trazer para casa nova? Quando eles falam que sim, a gente vai lá, tira a medida, tira foto e já incorpora isso inicialmente no projeto. Não dá para simplesmente descartar, né? E tem uma indústria legal, de né? Tem história, já aquela cara da... É que a gente precisa encaixar isso, né? Que É, eu olhando, Às vezes eu olhando de fora, eu descartaria. Falo, Às vezes tem que trocar o tecido, né? Dá uma reimagem. Mas é porque às vezes assim, o cliente fala assim, não, eu tenho vários mobiliários. Tem, tá, mas daí assim, você quais fala, são as é. peças importantes que você julga que é o importante? que a gente pode tacar fora? Eles sempre falam umas 10, mas daí sobram umas 4. que vai pra fogueira. Mas às vezes os clientes têm coisas que eles nem imaginam que é assinado ou eles não têm noção da procedência. Por exemplo, a gente tinha uma cliente que ela tinha vários móveis Simo, assim, ela não tinha noção do que eram os móveis Simo. Eu não sei quem desenhou nada, mas nossa, eu teria todos os móveis Simo na minha casa, porque eu adoro, assim. Eu tenho uma coisa meio nostálgica de colégio, sei lá. Mas a pessoa às vezes não entende isso, e só que ela guardou, preservou, e você fala, cara, isso aqui talvez seja legal levar. Tem essa parte também da profissão, que eu não sei se vocês acham. Eu fico um pouco desconfortável, porque às vezes a gente acaba entrando um pouco na intimidade da vida das pessoas também, né? E às vezes, tipo, você tem que falar, pô, posso ir na tua casa, ver como que é um almoço de domingo. Daí, Deixa eu já anotar aqui. não, eu já fiz. O cara tá sem comida domingo. Quando é churrasco, se eu sei que tem churrasqueira, não, brincadeira. Mas funciona, às vezes quando família é muito grande, às vezes tem, sei lá, adolescente, todo mundo quer falar e, pô, com reunião de 1 hora, 2, não dá. Melhor você ir lá, tomar uma caipirinha, falar, isso aqui, ver a dinâmica. né? Mas tem clientes que recebem a gente assim, tipo, coloca a mesa, faz Não, muda. almoça aqui, e a gente fica até meio assim, gente eu lembrando demais. A gente esses dias fez uma reunião domingo no escritório, um café da manhã, com umas 10 pessoas da família. Meu Deus. Família inteira. Família inteira. Nem cabia no escritório. A gente falei, meu Deus do céu. É Uma muito vez- amor mesmo. Uma vez a gente, agora eu conto, né, Fer? A gente apresentou para uma cliente e a gente tinha um quarto que são trigêmeas sobrinhas da nossa cliente. E aí ela adorou o projeto, só que ela queria que a gente apresentasse para as sobrinhas também o projeto. Eu nunca tinha apresentado um projeto para uma cliente de 5, 6 anos. Fizemos um videozinho, uma animação. Foi Super legal, bem porque legal. começa super tímida, né? É. Aí quando começou a ver assim, eu vou dormir ali. É. Aí quando falou primeiro, eu vou dormir ali, daí já É tudo Isso é muito adaptação, legal. né? Você começa, você já faz assim. É. Mas criança é muito legal. Agora É. a gente tem um clientinho também falava, eu quero um quarto laranja, eu quero um quarto laranja. A mãe, capaz, não vai ter um quarto laranja. Um menino, né, de 6, 7 anos e tal. Daí a gente fez um quarto laranja e ele olhava na reunião. Meu Deus, meu quarto é laranja. E a mãe Muito legal. falou assim, Ele vai mais laranja. Ela vai muito laranja. com a gente aconteceu também. Ela falou assim, não é pra ouvir ela. Só ouve, não precisa transmitir no projeto, né? Mas isso volta desde o início lá que a gente tava falando de saber ouvir o cliente, né? Que se a mãe corta, às vezes, não, quarto laranja, nem pensar. Pô, faz uma versãozinha ali só pra encher o saco da mãe, porque isso é entender o cliente, né? E faz parte do projeto também, né? Porque é esses clientes que perpetuam, porque a gente sabe que o mercado, ele é cíclico e ainda mais por indicação. Que nem essa questão de o cliente gostou da identidade do escritório. Pô, se ele gostou, ele vai voltar para um próximo, vai indicar para alguém que tem as mesmas afinidades, eventualmente. Então, você ter a malemolência de lidar Não com o adianta cliente. bater de frente com o cliente, né? Você bater de frente, Você tem que... você pode ganhar saber- aquela, né? Então, na próxima, talvez, ele já vai orçar com o Juliano. Tal, então, não vale a pena. É que gera uma indisposição, né? E até essa questão que a gente estava juntando todos os assuntos de peças assinadas, é um item um pouco mais complexo de colocar num projeto, eventualmente. A gente sabe que talvez não seja o mesmo preço de uma peça normal, só que tem o seu valor agregado, né? Da mesma forma que o mobiliário de uma marca mais top vai ter os diferenciais dela, por isso que é mais caro, né? Então, quando você tem um bom relacionamento, você... Mas às vezes também é fazer escolhas, né? Nem sempre é mais caro, né? Ou nessa peça investe, quebrou o mas no paradigma. resto... Eu acho que Mas tem aí muita com coisa o assinada resto, que às vezes vai tem uma coisa que apreciar. não é assinada, mais cara pela uma marca, alguma coisa, do que realmente tem, como eu tava falando, tem muitos designers como aqui na Latino,
locais, alguma coisa assim que tem um preço assim que está dentro do mercado. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco desse estigma que peça assinada sempre vai ser cara. Nem Que sempre. vai, até a gente, né? Arquiteto é caro. Arquiteto é caro. Exatamente. O primeiro, a gente sempre fala, o primeiro susto do cliente é sempre o arquiteto. E eu acho o primeiro orçamento que ele vai receber, então eles já chegam assim, né? Mas no final das contas, o nosso orçamento... 10% da nota. Lá no Japão, quando eu estive agora, eu achei engraçado que eles estavam falando que o japonês, eles têm a cultura de todo mundo que contrata arquiteto, não é só quem tem poder aquisitivo para contratar arquiteto, porque eles veem a real melhoria, necessidade que o arquiteto pode fazer por eles terem espaços menores ou lotes menores, então eles veem a real benefício dentro do arquiteto. Eu acho que a gente também aqui, a gente tenta fazer isso, que é mostrar que a gente pode melhorar de fato o dia a dia, a vida, com a nossa ideia de arquitetura. Eu acho que isso é mais fácil de mudar do que todo o sistema que a gente estava falando de sustentabilidade e tal, porque eu acho que todo cliente que já teve um arquiteto uma vez e que o arquiteto fez um bom serviço, ele conseguiu ver que aquele valor lá realmente é um investimento, né? Sim. De você não... Putz, esqueci que tinha que quebrar o piso antes de colocar o outro por cima, ou esqueci que esse mobiliário, tive que cortar, adaptar. Eu acho que tem um desafio pra gente do futuro, que os imóveis estão ficando cada vez menores, assim. Tipo o Japão, né? Eu fico horrorizado com umas cozinhas, às vezes, que chegam pra gente e falam, caramba, velho, isso aqui é uma cozinha, né? Às vezes tem que botar a máquina de lavar ali junto. Mas eu acho que a gente tem muita essa habilidade de pegar espaços pequenos, às vezes, tipo, a pessoa nem imagina o quanto de espaço de armazenamento dá pra ter sem entuchar ela lá dentro, né? A família ficar tendo que andar de lado pra se movimentar. Isso é uma coisa que eu acho bem importante, assim. É um desafio, né? Esses imóveis cada vez menores, assim, com os espaços que são complicados mesmo, assim. Acho que tem uns aqui perto de 17 metros quadrados. A gente projetou King, pronto. Já projetou um prédio perto da Mercadoteca, assim, e daí coisas das incorporadoras mesmo, né? E, cara, a gente propôs apartamentos maiores, foi enxugando. Daí, no fim, a gente acabou fazendo um apartamento lá. Eu lembro que o Lucas, o meu sócio, falava assim, pô, não dá nem pra xingar quem fez esse prédio. Porque, cara, tava apertado mesmo, mas é uma demanda maior que a gente, né? É meio mercadológica, assim. E tem a gente chama, às vezes, o pessoal dos novos ricos, né? Porque, às vezes, o pessoal tá deixando de ser... não, apartamento de 800 metros quadrados, não, tem 8 sacadas, não sei o que, 4 churrasqueiras. Às vezes é o apartamento de 100 metros quadrados, muito bem aproveitado, com tudo que o cliente precisa, e daí isso vira tendência de mercado, então já começa as incorporadoras, porque o mercado é muito longo, né, é muito demorado. Sim. Então eles estão projetando agora que vai sair daqui 4, 5 anos, então tem que planejar certo, né, tipo, se alguém errar e começar a lançar apartamentos de 800 metros quadrados por daqui 5 anos, já vai estar dando tiro no pé, porque talvez, não sou especialista no mercado, mas a tendência vai ser de apartamentos menores, né, e daí as pessoas vão se adaptando e gostando, e todo mundo tem que se adaptar, né? Vocês têm que se adaptar. Muita gente vivendo com menos, né? A gente tá fazendo um projeto agora de um casal também que mora numa casona no Campo Comprido e vai mudar para apartamento menor no centro. E assim, por uma mudança de lifestyle mesmo, sabe? Não de nenhum outro motivo, assim. Realmente, elas falam, a gente vive com menos. E por que a gente viver numa casa gigantesca se aquilo que tá ali atende é legal? Ele vai morar no centro. Acontece com os meus pais. Na região mais nova. Meus pais moram numa casona gigantesca, sai um filho, sai outro, sai outro. E os daí lá, capenga. Daí fica gigante o negócio. Perde sentido, né? Sim. Então, e essa adaptação do mercado tem que acontecer, né? Porque não é só... Para vocês, não que seja mais fácil de adaptar, mas os fornecedores têm que tomar ciência disso também, diminuir, às vezes, tamanho de produtos ou aplicabilidade, enfim, para se adaptar a espaços menores, porque não importa quanto dinheiro o cliente tem, né? Isso não vai significar se ele tem dinheiro infinito, não quer dizer que ele vai morar no melhor prédio da cidade. Ele pode morar num intermediário, um apartamento pequeno, pode ter tudo do bom e do melhor lá. A qualidade melhor. Isso, a qualidade é melhor. E daí vocês têm que adaptar nesse sentido, né? Eu vi esses dias que eu achei muito maluco, dessas prateleiras de arquitetos
mais sinistros do Brasil. Tu tem o Koga, eu fui entrar no site dele, ele fez um loft, tipo um loftzinho muito pequeno, assim, dos padrões dele, né, que faz 2.000, 3.000 metros, mas ele fez muito pequeno. Eu falei, nossa, se, tipo, até nessa prateleira tá existindo esse tipo de demanda de alguma maneira, seja por viagem de negócios ou não, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preparar. O mundo vai mudando e tem que se adaptando, né? Quem fica... É isso que a gente falou do grupo de vocês, que são a nova geração, vamos dizer assim, entendem o conceito mais do mercado, porque se você for levar a arquitetura que existia, sei lá, 30 anos atrás, às vezes ela pode estar em desuso, talvez, sei lá, ou para muitas pessoas já não faz mais sentido ter uma coluna romana no meio da sala, sei lá. Às vezes isso ficou para outro público, não para a nova geração que está chegando, né? E daí, entendendo essas pessoas, fica mais fácil de projetar, né? Mas isso que você falou também tem um movimento contrário, né? Que as unidades novas são menores, mas começou a ter uma valorização das unidades mais velhas, que são maiores, que tem menos estrutura e que é uma arqueologia fazer a obra, né? Porque você só vai descobrindo. Né? Você foca isso, né? Geralmente é que tem mais revisão, assim, você vai descobrindo que não dá para fazer o que você pensou, mas teve essa procura também, né? Então, pô, comprar uma unidade nova é muito caro. Prefiro área útil e num imóvel mais antigo. E a gente sentiu também que veio bastante projeto de sobrados, com uma área, assim, que galera que normalmente era um cliente jovens que vão para um apartamento, eles estavam escolhendo alguns sobrados em condomínios para eles terem um pouco de área verde, uma área de varanda maior do que simplesmente uma sacada. A gente está com uns quatro casas interiores lá, que a gente sentiu essa demanda, assim, depois da pandemia, principalmente, de ter essa conexão um pouco mais aberta do que simplesmente mudou o horário. Teve essa valorização, né? Muda o morar, né? As pessoas valorizam muito mais. Tem um espaço externo. Mas eu ainda acho que daqui a pouco a galera vai esquecer um pouco. Eu acho também. Eu acho que as maiores mudanças vão ser do trabalho mesmo. Sim. No trabalho eu sinto assim que vai ser maior. Em que sentido, assim? Eu lá no escritório, tipo, a gente até já conversou entre os sócios, tipo, home office é relativamente tranquilo, assim. Eu sei que tem até uma onda agora que tá, tipo, tentando reverter isso, mas, cara, nosso escritório é tudo aberto, uma pessoa fala, outra fala, às vezes você precisa ficar meio sozinho, né? A gente não tem uma sala cada um. Então, cara, vai pra casa, resolve isso aí, depois vem de tarde, ou se não quiser, não venha. Você batendo as coisas que você tem que fazer, tá ótimo, né? Então, a gente tem feito isso, assim. Eu não sei o quanto tempo isso vai durar, porque tem o seu lado bom também, né? Eu sinto que o escritório, quando começou a pandemia, a gente era tipo um tecido, daí cada um ficou uma célula, e daí agora que todo mundo teve que voltar, eu não consigo conectar com o meu outro sócio para tocar um projeto que eu comecei lá no meio da pandemia, porque é tanta informação que eu tive que tocar sozinho, porque não tinha ninguém do meu lado, e a mesma coisa dele, eu não consigo, às vezes você vê a pessoa sofrendo com alguma coisa, só que é difícil de você... Vai uma semana só para explicar o que tem que Exatamente, e daí agora a gente tá nessa, assim, nosso objetivo é matar trabalhos da pandemia. Entrega tudo. Vira parte, é um bom objetivo. É bom. E esse até foi um assunto que a gente nem falou, porque, assim, já passou bastante tempo, mas adaptou, mas tudo isso vem em torno da dinâmica do trabalho, né? Tipo, vai ter o cliente que é a pessoa das peças assinadas e do design mais brasileiro, vai ter o mais tranquilão ali e tal, que acaba entrando dentro da identidade de vocês, e essa dinâmica do mercado é que transforma isso num negócio interessante, né? Tipo, a produção é complexa, é um pouco mal valorizado, eu acredito que tem essa questão de preço, né? Tipo, não, passou do arquiteto, passa todo mundo, né? Porque é caro pra caramba, o cliente não vê como economia, mas depois, quando entra na parte de criação, a parte da dinâmica ali mesmo, do desenvolvimento do projeto, começa a ficar gratificante, né? Isso como um todo. Mas, gente, passou quanto tempo aí? Passou 1 hora aí. 1h20. 1h20? 3. Então, 1h23. Muito obrigado pelo papo de vocês aí. Acho que todo mundo contribuiu bastante. Se teve alguma coisa que vocês falaram de errado, a gente corta. Mentira, vai cortar na meia hora. 12 minutos. A última 1h23. Faz shorts. Mas muito obrigado mesmo por contribuírem, pessoal. Tenho certeza que bastante gente vai assistir isso, então
comentem bastante. O pessoal parece que eu tô olhando pro Gabriel lá atrás, deve estar curioso. Mas comentem bastante aí no YouTube, no Instagram, aproveita para seguir as redes sociais da galera aí, principalmente do Estúdio Latino, que tem todas essas peças que a gente tá falando aqui, estão todas à venda. Eu acho que eles querem vender isso, acho que é interessante vender, né? Todo mundo tem que ganhar dinheiro. Mas tudo que a gente conversou é interessante, eu acho que serve de inspiração para quem está assistindo ou quem às vezes quer seguir nessa carreira de arquitetura, de interiores ou de design imobiliário talvez, ou de podcaster, não sei. Mas se inspirem, vivam, aprendam com os outros, vivam em comunidade, que isso eu acho que é a parte mais legal que vocês falaram de todas aqui, que é viver em comunidade. Às vezes o teu concorrente não é tão concorrente, você só pensa meio mal dele assim, mas vocês podem se ajudar, não é uma briga de faca sempre, né? Mas é isso aí, a gente fica por aqui, esse é o episódio número 100 e aguardo vocês na 3ª temporada do próximo bloco. Falou, até mais. Valeu.